Podem sentar-se, prezados irmãos. Hoje nós celebramos alegremente a solenidade de Pentecostes, que é justamente 50 dias após a Páscoa da ressurreição de Nosso Senhor. Encerra dessa forma o mistério da Páscoa, ou seja, onde Nosso Senhor vai dar a cada um de nós a graça da redenção e da salvação. São Lucas vai ambientar a vinda do Espírito Santo, narrando nos Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo, no primeiro e segundo capítulo, depois da ascensão de Jesus, que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo junto com Nossa Senhora, pois eles estavam com medo de serem mortos por causa do nome de Jesus. Então eles estavam com medo, fechados ali, e esperavam junto com Nossa Senhora, como Jesus havia dito, a vinda do Espírito Santo. Então, Pentecostes demonstra para nós essa necessidade que nós temos da graça de Deus, do Espírito Santo, porque justamente os apóstolos estavam com medo, porque eles não tinham ainda a graça do Divino Espírito Santo, e foi justamente o momento de Pentecostes o qual eles foram transformados, e a igreja vai ser manifestada ao mundo como aquela que vai anunciar a verdade de Jesus para todas as nações, para todos os povos, de toda a história humana. Então nós vemos assim a importância central do fato de Pentecostes. E São Lucas também vai dizer, ambientando a vinda de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, este dado justamente fazendo paralelo com o Antigo Testamento. Moisés, ele vai subir o Monte Sinai para receber a revelação de Deus, onde ele vai receber os 10 mandamentos nas tábuas da lei. E nós vemos que Moisés deixa o povo embaixo, que estava atemorizado pela presença da glória de Deus, e Moisés sobe sozinho ao monte, onde Deus se mostra ali, se revela a Moisés e concede a ele as tábuas da lei. Nós vemos que era um momento glorioso da vida do povo judeu, onde Deus, por meio de uma nuvem, fazia aquele lugar ficar terrível por conta da sua majestade. Justamente veio o fogo, a nuvem, para cobrir aquele monte, e Moisés é justamente levado ao centro daquele mistério de Deus. Há também o terremoto, então Deus age por meio dessas formas no Antigo Testamento. E São Lucas justamente vai dizer que vem um vento impetuoso, ou seja, vai se colocar ali como Moisés estava lá no Monte Sinai, onde o Espírito Santo vem como um sopro de um vento impetuoso, um vento forte, que faz aquela casa tremer e também os apóstolos tremerem. Após isso vem um fogo, significando justamente a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Moisés com o povo no deserto, eles caminhavam com a presença de Deus dia e noite. Qual era a forma com a qual Deus se apresentava ao povo judeu no deserto? Era justamente aquela coluna de fogo que era para eles motivo de muito temor, e eles temiam estar ali naquela presença da coluna de fogo. É chamado em hebraico de Shekinah, ou seja, era a glória de Deus. Nós podemos pensar como que São Paulo também vai perguntar aos cristãos de Éfeso se eles tinham sido batizados no Espírito Santo, se eles conheciam o Espírito Santo. E as pessoas, os cristãos de Éfeso, falaram que eles nem sequer sabiam da realidade do Espírito Santo. E São Paulo, dado este fato, ele vai batizar aquelas pessoas em nome do Senhor Jesus, ou seja, em nome do mandato que Jesus fez, mandou que nós fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando São Paulo fala sobre o batismo no nome do Senhor, é justamente em nome de Jesus, aquilo que ele mandou nós fazermos, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo após isso, deles serem batizados, São Paulo vai impor as suas mãos sobre eles e virá sobre eles o Espírito Santo. Isso indica para nós a fundamentação bíblica do sacramento da crisma, no qual o bispo faz uma oração sobre aqueles que irão receber este sacramento, e ele vai impor as suas mãos e vai ungir com óleo as pessoas para que possam receber também a graça do Espírito Santo, a graça
de Pentecostes. Mas como que o Espírito Santo, ele se revela a nós na Sagrada Escritura? Nós vemos a presença do Espírito Santo logo no início da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, quando Deus começa a criar o universo. Nós encontramos lá a afirmação que o Espírito pairava sobre as águas. Então nós encontramos aí a palavra pneuma ou ruá em grego, que indica a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele vai ser manifestado justamente na criação, porque ele é chamado de Espírito Criador, ele é santificador também. Quando Deus forma ali o homem e a mulher do barro, ou seja, Deus está criando pelas suas próprias mãos. O que ele vai fazer logo em seguida? Ele vai soprar sobre aquela criatura que estava ali sem vida, e a partir daquele momento o homem irá ter um hálito de vida, ou seja, é o Espírito Santo que vai soprar sobre aquela criatura, e ela se tornará um ser vivente, homem e mulher. Nós encontramos também este paralelo quando o nosso batismo, o Padre sopra sobre nós durante 3 vezes, ou seja, é o Espírito Santo que está fazendo uma nova criatura, é o Espírito Santo que continua a dar vida a uma vida espiritual, mas também nós sabemos, quando nós estivermos sem ar, de um modo natural, nós perdemos o quê? Nós perdemos a nossa vida. O Espírito Santo é justamente esse sopro, este ar vital que dá a nós a graça da santificação. Nós encontramos também o paralelo que São Lucas faz para descrever a chegada do Espírito Santo com um fato que aconteceu no Antigo Testamento, a Torre de Babel. Lá no Antigo Testamento, nós encontramos que os homens, após o pecado original, prescindindo da soberania de Deus, da importância de Deus nas suas vidas, eles construirão projetos humanos, vão fazer ali projetos arquitetônicos para subir, fazer uma torre tão grande, tão alta, que pudesse chegar até o céu. Ou seja, eles queriam ser salvos sem a graça de Deus. Eles queriam contar mais com as suas forças humanas e materiais, políticas e econômicas, prescindindo assim da sua necessidade natural que o homem tem de Deus. Nós encontramos este mesmo fato quando São Lucas vai ambientar a chegada do Espírito Santo, onde uma grande multidão de pessoas estavam ali também reunidas em Jerusalém, mas eles são agora capazes de escutar em sua própria língua aquilo que os apóstolos e discípulos estão anunciando. Nós encontramos também este dado quando o próprio Senhor, ao ver os projetos dos homens, ele vai descer e vai destruir e dispersar os homens que estavam ali na Torre de Babel, vai destruir a torre e dispersar os homens, e a partir de então nós encontramos assim uma incapacidade humana de se compreender. Demonstra dessa forma a diversidade de culturas e línguas, e os homens não serão mais capazes de ter uma fácil comunicação. Se Babel é o reinado do egoísmo, do próprio eu, onde nós prescindimos da necessidade de Deus e também da dispersão, Pentecostes, pelo contrário, vai ser a demonstração da necessidade que o homem tem extremamente de Deus, porque os apóstolos estavam ali reunidos porque eles sentiam a necessidade de Deus, e também eles serão reunidos, ou seja, a igreja de todas as formas, espalhada pelo universo inteiro, será reunida ali pela comunidade que estava nascendo daqueles novos cristãos, e justamente nós encontramos assim a manifestação visível da igreja. A igreja, é claro, nasceu do coração aberto de Cristo na cruz, mas ela irá ser manifestada ao mundo visivelmente em Pentecostes, e nós devemos perceber também a mudança significativa que acontece com os apóstolos após a chegada do Espírito Santo. Se eles estavam reunidos ali com medo, com a chegada do Espírito Santo, eles serão completamente transformados, eles irão ser novos homens e novas mulheres. Nós percebemos isso sobretudo na figura de São Pedro. São Pedro, na Sexta-feira Santa, nós sabemos muito bem o que ele fez. Ele negou Jesus durante 3 vezes, mas depois da chegada do Espírito Santo, nós vemos o São Pedro diferente. Ele vai abrir as janelas e as portas daquele lugar e vai anunciar a verdade da ressurreição de Jesus, já sem medo, e ele vai se expor, os apóstolos também irão se expor até o perigo de morrer. Eles morreram, não naquele instante, mas logo alguns anos depois, por causa
dessa verdade que eles anunciavam. Então o Espírito Santo mudou completamente a vida daqueles homens. Nós poderíamos nos questionar: como que nós podemos perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja? Nós percebemos a ação do Espírito Santo quando nós, depois de longos raciocínios humanos a respeito de um mistério sobre Deus, de alguma curiosidade que nós temos sobre algum aspecto de algum mistério que nós ainda não compreendemos muito bem, depois talvez de ter estudado, de ter pensado muito, de ter conversado com pessoas, mas vem uma luz como que repentina, ilumina aquela verdade ao nosso coração, e a gente vai expressar dessa forma: agora eu compreendo um pouquinho mais a respeito deste mistério. Por exemplo, nós poderíamos imaginar sobre o mistério da Santíssima Trindade, que é um mistério inefável da nossa fé, queremos celebrar no próximo domingo. A Santíssima Trindade não cabe na nossa cabeça, mas o Espírito Santo vai iluminar com alguma palavra, com alguma instrução, e nós iremos pensar e sentir que nós compreendemos um pouquinho mais a respeito da Santíssima Trindade. Ou compreendemos também o amor de Jesus que Ele tem para conosco, quando em momento de oração, sem ter tanta intenção dessa forma, nós sentimos o nosso coração ser abrasado por uma consolação. Pode ser sensível, ou nós podemos não sentir, mas nós percebemos que nós ficamos diferentes. Ou seja, quando estamos num dia que está nublado, o mormaço, ele vai queimar da mesma forma, não é verdade? Quando nós vamos sair à rua, quando nós caminhamos, fazemos uma caminhada no mormaço, a gente pode até pensar: hoje o sol não está aparecendo, então eu não preciso me preocupar tanto. Mas assim também é o Espírito Santo. Mesmo que a gente não tenha tanta clareza da sua ação, ele vai nos queimar, ou seja, ele vai irradiar a sua luz sobre nós. Nós também podemos perceber a ação do Espírito Santo justamente na vida da igreja, por meio dos sacramentos. Agora a igreja, ela irá fazer aquilo que é a missão do Espírito Santo. Qual é a principal missão do Espírito Santo? Recordar a nós, ao nosso coração, a verdade sobre Jesus. Por isso o próprio Jesus vai dizer: quando o Espírito Santo chegar, quando ele vier, ele vos recordará tudo. E nós vemos um dos efeitos do Espírito Santo é o que? A inspiração da Sagrada Escritura. Ou seja, nós temos ali com palavras humanas, mas nós vemos a inspiração do Espírito Santo. São Pedro, por exemplo, era uma pessoa muito simples, alguém rude, que não tinha tanta instrução filosófica ou teológica a respeito de Deus, mas com a graça do Espírito Santo, São Pedro vai escrever nas suas cartas aquilo que nós muitas das vezes não conseguimos conceber com aquilo que nós temos hoje de informação, mas é sinal sim evidente da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também age em nossa vida quando nós, apesar do nosso pecado, nós escolhemos o pecado, tiramos Deus da nossa vida. O Espírito Santo vai dar a graça do arrependimento. O próprio arrependimento já é uma ação do Espírito Santo em nós. Nós muitas das vezes nem pedimos isso, mas nós sentimos um arrependimento, um remorso, bate na nossa consciência e nós sentimos a necessidade da confissão. E a própria confissão também é ação do Espírito Santo. O Padre ali, que está agindo na pessoa de Jesus, é pelo poder do Espírito Santo que nós iremos receber o perdão dos nossos pecados. Sobretudo também na Sagrada Eucaristia, na Santa Missa, o sacerdote impõe as mãos sobre as oblatas, sobre o pão e o vinho, e pela ação do Espírito Santo, elas são mudadas no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é também na vida dos santos que nós percebemos o efeito do Espírito Santo, ou seja, os seus frutos. Quanto maior é a ação do Espírito Santo, mais frutuosa será a vida santificada de uma pessoa. Nós encontramos, sobretudo nos santos, justamente alguns fatos milagrosos, as suas palavras, o seu carisma. Isso é ação do Espírito Santo. Nós encontramos também, caríssimos irmãos, quando nós cantamos hoje na sequência do Espírito Santo, na sequência de Pentecostes, que o Espírito Santo é aquele consolo que nos acalma em meio à tempestade
da nossa vida. Quando nós não temos mais nenhum meio humano para nos consolar, nós nos sentimos na presença de Deus e às vezes até sem muitas das vezes vontade de rezar, nós sentimos porque Ele habita em nossas almas, pois Ele é chamado de hóspede da alma e Ele dá a nós um doce alívio. Nós sentimos a paz de Deus em nosso coração. O Espírito Santo também, Ele é o descanso em meio às fadigas do trabalho, seja um trabalho manual e também um trabalho, às vezes, espiritual ou psicológico. Ele é este descanso para as nossas almas. Ele é também a calmaria em meio à aflição e Ele é o calor em meio ao frio. Ele é essa luz bendita que ilumina as nossas almas, é como um fogo, uma chama que crepita em nossos corações, e por isso nós estamos hoje vestidos de vermelho, significando justamente o simbolismo desta chama de fogo que crepita em nós. E Jesus, no Evangelho, Ele vai nos relatar que Ele queria que este fogo estivesse aceso sobre a face da terra, e essa é a vontade de nosso Senhor. Ele é a luz que nos acode diante da escuridão da nossa ignorância, e sem Ele nada o homem pode, nenhum bem há no homem que não seja uma graça do Espírito Santo. Nenhuma ação nós podemos fazer meritória para alcançar o céu sem a ação da graça divina. Então é extremamente necessário nós invocarmos o Espírito Santo. Ele lava aquele que está sujo em meio ao pecado. Ele também é aquele que rega, ou seja, nosso Senhor diz que aquele que desejar uma fonte nova de água viva irá brotar do seu coração, e o Espírito Santo é justamente esta fonte de água que rega a nossa secura. Ele também é a causa da cura daquele que está doente, seja uma cura física, mas também curas espirituais. Ele é aquele que quebra a dureza da nossa ignorância, mas sobretudo a dureza de um coração orgulhoso. Nós percebemos isso quando uma pessoa que diante da sua vida pecaminosa, de uma forma repentina, ela é completamente transformada, é a ação do Espírito Santo no meio de nós. Ele é aquele que guia-nos no escuro, e Ele é também aquele que nos aquece em meio à frieza da falta de fé. Então por isso que a igreja deseja e espera estes dons gloriosos, 7 dons do Espírito Santo, e Ele é, como diz também, essa sequência, aquele que dá prêmio, ou seja, aquele que dá a nós a salvação. Diante de uma vida santa, Ele nos concede também a graça de morrermos bem em nosso Senhor, e Ele é aquele que concede aos nossos corações uma alegria eterna. Então nós vemos de muitas formas a ação do Espírito Santo, mas aquilo que a igreja nos ensina é sempre pedir ao Espírito Santo que possa nos visitar. Quando nós acordamos, nós devemos pedir ao Divino Espírito Santo para que Ele possa iluminar as nossas ações, iluminar os nossos dias durante toda a nossa caminhada aqui neste mundo. E a igreja sempre vai nos indicar que aquele que deseja o Espírito Santo, ele deve pedir. O Espírito Santo não vai romper, não vai tirar a nossa liberdade, mas nós devemos, segundo a nossa necessidade, invocar sempre o Divino Espírito Santo para que Ele possa agir em nossas almas, porque Ele é, como nós rezamos no credo, o Senhor e vivificador. É Ele quem nos santifica, e a própria existência da igreja é fruto do Espírito Santo. No credo nós temos 3 partes, ou seja, quando nós professamos a nossa fé em Deus Pai, em Jesus Cristo, que é Deus Filho, e no Espírito Santo, e após isso nós vemos a ação do Espírito Santo, ou seja, com a igreja, com tudo aquilo que nós rezamos depois disso. Isso é de fato a ação do Espírito Santo. Nós possamos hoje, caríssimos irmãos, junto com Nossa Senhora, pedir a graça de um novo Pentecostes em nossa vida, que nossas almas sejam reanimadas, que a nossa fé seja como a vida dos apóstolos que foram transformados pelo Espírito Santo, e que também nós tenhamos a coragem de nos aventurarmos para anunciar Jesus às outras pessoas, Jesus ao mundo que tanto necessita de Deus. Como no tempo da Torre de Babel, o nosso mundo também prescinde da necessidade de Deus, da
não a ação de Deus que muitas das vezes eles tentam negar, seja por meio da ação tecnológica, seja por meio do bem-estar que nós temos, que nós podemos conseguir, mas que isso não concede a nós, ao coração humano, a verdadeira felicidade. Nós possamos nos unir à Santíssima Virgem Maria, pedindo a nós a graça do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.